Eu salvo os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu estou muito feliz por ter você aqui comigo. Que Deus abençoe você, sua casa, e que esse dia seja um dia de muita alegria na sua casa, junto com sua família. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje a gente vai meditar numa palavra que é muito linda. Você vai ver por que Abraão é chamado o nosso pai na fé. Irmãos, o que esse homem fez, fica complicado dizer que nós que somos crentes faríamos, porque é complicado você pegar o seu único filho, que já está molequinho brincando com você, e você oferecer ele para Deus. Não sei se é complicado quando Deus pede, isso eu não sei. Se fosse por mim, eu não oferecia não, mas se Deus pedir para mim, aí é outra história, porque Ele sabe todas as coisas, viu? Então, eu às vezes eu fico olhando para Abraão, até a gente fica até triste de ver como que ele sofreu, né? Indo para oferecer o Isaac, o filho dele, o único filho dele, que já teve esse filho com quase 90 anos. Então, ele indo oferecer esse filho, o que estava passando no coração daquele pai, né? Só que esse filho é um filho da promessa, né? Aí a gente vai ver agora a passagem aqui, você vai ver que Abraão, por nem um minuto, por nem um instante, ele desacreditou no Deus Todo-Poderoso, o Deus dele, sabe? E isto, irmãos, nos leva a repensar como estamos nós perante Deus. Irmãos, estamos vivendo um tempo de calamidade pública, calamidade mundial, e isto é espantoso, tá? Depois desse vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo de um teólogo, ele é teólogo e ele é arqueólogo também. Ele vai falar sobre o futuro. E as esperanças são poucas, viu, irmãos? Poucas. Uma peste mundial não é o mesmo que uma peste de uma cidade, de um país, de um estado. Uma peste mundial tem tudo a ver com Deus. Deus quer falar conosco, viu? Preste atenção. Quando acontece alguma coisa em uma cidade, em um estado, em um país, lá longe, mas quando uma coisa acontece no mundo inteiro, no globo, no planeta Terra inteiro, uma coisa que faz todo mundo, sabe? Todo mundo sentir o peso daquilo, isso não é de homem não, isso é coisa de Deus, sabe? E isso preocupa, porque a Bíblia diz que no final dos tempos haveriam muitas pestes. Isto que nós estamos vivendo é uma peste, sabe? Isso me preocupa um pouco, sabe por quê? Não me preocupa por estar se cumprindo as Escrituras. Isso me preocupa um pouco, irmãos, sabe? Até não por mim, mas pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que desfazem do Senhor Jesus, sabe? Isso me preocupa, porque quantas vezes a gente vai entregar um folheto, sabe? Tem um folheto aqui. Quantas vezes a gente vai entregar um folheto, irmãos? O folheto que eu entrego é esse aqui. Quantas vezes a gente vai entregar um folhetinho desse aqui, ó, e a pessoa desfaz da gente, sabe? Esta é a minha preocupação, sabe? Então, as pessoas que desprezam a palavra de Deus,
Não vai ser legal. Não vai ser legal. Elas vão sofrer um pouco. E se você ver o que aconteceu, tem uma live para trás que eu falei sobre isso. O que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Jerusalém, 70 anos depois de Jesus, depois que Jesus morreu, a destruição daquele povo foi uma coisa horrível, irmãos. Imagina você ficar com tanta fome que você, sendo mãe, você comer o seu próprio filho de 1 ano, você matar ele e cozer os pedaços dele e comer. Imagina. Isso aconteceu em Jerusalém. Isso aconteceu em Jerusalém. Isso foi previsto pelo profeta, viu? Antes que acontecesse. Mas o povo não deu crédito, né? O povo não ouviu Malaquias quando ele pregou, né? Que os sacerdotes estavam fazendo tudo errado, conforme as leis de Moisés mandavam, né? E eles não ouviram Malaquias, e o pior de tudo, irmãos, é que eles não ouviram Jesus. E hoje em dia estamos vivendo a mesma situação, irmãos. As pessoas não ouvem Jesus, não ouvem. Entra no ouvido, sai no outro, sabe? As pessoas não querem ter um tempinho para Jesus, as pessoas não querem. Isto é preocupante, porque essa peste mundial é um falar de Deus no silêncio. Gente, eu estou aqui, eu sou o Todo-Poderoso. Com um sopro, diz a palavra do Senhor Jesus, Deus elimina todos os seus inimigos da terra, se Ele quiser. Com um sopro, imagina só o poder desse Deus, irmãos. Que tremendo é o nosso Deus, né? Bom, na verdade eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui para a gente falar sobre o nosso pai na fé, Abraão. É lindo, é muito lindo. Nosso pai na fé é coisa linda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, irmãos. Por favor, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, tá? Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vou dar um tempinho enquanto você acha aqui. Gênesis capítulo 12, tá bom? Vou pegar um pouquinho de água ali enquanto você acha aí. Gênesis capítulo 12. Medita comigo nessa palavra, irmão, que você vai achar linda. É lindo o que Abraão fez, o nosso pai na fé, patriarca Abraão. Coisa linda, tá bom? Eu vou pegar um pouquinho de água e já volto. Natal. Natal para você? O meu Natal começa com... Eu sei que não pode falar, tá? Eu estou falando porque eu sei que não pode falar, mas eu não faço isso por ninguém, por nada. É pelo conhecimento que eu tenho sobre Natal. Então, no Natal, esse é o meu alimento. Dia 24, dia 25 e dia 26. Eu passo com essa garrafinha de água, tá? Então, eu não como nada de Natal, não festejo nada de Natal, nunca vou festejar na minha vida, tá? Porque
eu conheci quem nasceu dia 25 de dezembro. E eu vou falar para você e você acredite se você quiser, tá bom? Eu sou um estudioso da Bíblia e depois desse vídeo eu vou deixar um vídeo de um amigo nosso que é adventista. Ele é um pastor, ele é moreno, como é que é o nome dele? Acho que é José Carlos. Ele, além de pastor, ele é arqueólogo, estudiosíssimo da Bíblia e ele está preocupado com essa peste mundial, porque a peste mundial significa o seguinte, que Deus está fazendo alguma coisa, Ele está se movendo, e quando Deus levanta do trono, irmãos, não fica bom, não fica bom. Quando Deus se move, alguma coisa terrível acontece, irmãos, sabe? Então, ele disse no final do estudo dele que ele está com medo, sabe? E ele é um estudioso muito, sabe? Eu gosto muito dele porque ele é um estudioso muito legal. Eu gosto muito dele. Eu vou deixar o vídeo dele depois desse vídeo que nós vamos fazer sobre Abraão, tá? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você já abriu aí? Gênesis capítulo 12? Gênesis capítulo 12. Eu só vou te falar uma coisa do porquê que eu jejuo dia 24, 25 e 26, sabe? Eu sei que a gente não deve falar, eu sei disso. Não queira me corrigir nesse sentido, não, que eu sei que eu não posso falar. O certo é não falar, mas eu estou falando porque isso é ensinamento. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Presta atenção. Noé teve 3 filhos: Cã, Sem, Cã e Jafé. Certo? Certo. É preciso que você leia o capítulo 10 de Gênesis para você entender essa genealogia, tá? Uma coisa que você não sabia, que você não estudou, você não sabe. É o seguinte: Adão conheceu Noé. Você acredita nisso? Adão conheceu Noé. E eu descobri 2 livros de Adão e Eva. É coisa mais linda. 2 livros de Adão e Eva. O primeiro livro fala sobre Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso, o que eles viram aqui fora, que diferença tem aqui fora do paraíso, a terra que é essa terra que nós vivemos e o paraíso onde eles estavam, qual a diferença entre um e o outro. É lindo esse livro. Eu achei muito legal. Então, Adão conheceu Noé. Olha que legal. Antes do dilúvio, Adão conheceu Noé. E Adão lhe deu uma pele. Lembra aquela pele que Deus fez para cobrir a vergonha de Adão? Adão deu essa pele para Noé, tá? E Noé guardava isso como uma herança, né? Dele. Ele gostava muito de Adão. Então ele guardou isso como uma herança, porque é o início da civilização, é o início da raça humana, né? Então ele guardou isso como uma herança. E quando Deus anunciou o dilúvio, ele não é preocupado com Adão morreu, tá? Aí Noé preocupado com fazer a arca de Noé, né? Que demorou 120 anos para ser feita, irmãos. E ele começou a fazer a arca de Noé, né? A arca que salvou a sua família, né? Salvou seus filhos, isso, salvou seus filhos. Irmão, esses filhos aqui
Sem, Cã e Jafé é filhos de Noé. Tá? É só você prestar atenção no capítulo 10 de Gênesis que você vai ver. Tá? Você vai ver a genealogia dos filhos de Noé. Cã, Sem e Jafé. Adão conheceu Noé e deu-lhe a pele que Deus havia feito para ele como roupa. E esta pele foi roubada de Noé durante a descida depois do dilúvio. Noé desceu apressadamente da arca, soltando os animais que Deus mandou. Nisto, Cã, um dos seus... Cã é filho de Noé. Então, Cã roubou a pele que era a herança de Noé, de seu pai Noé. Cã, um dos filhos de Noé, roubou a pele que era uma herança dele, né? Lembrança do seu amigo Adão, né? E o que aconteceu? Irmãos, dá uma lidinha no capítulo 9 também, versículo 22. Então, Cã rouba a pele que é a herança de Noé, dada a ele por Adão. E esta capa tornava quem tinha ela em um valente e poderoso caçador. Só que ninguém descobriu isso, sabe? Ninguém descobriu isso, que aquela pele poderia tornar a pessoa um super caçador. Tipo caçar tão bem que alimentaria a cidade inteira, um só homem. Aquela pele tinha um poder de transformar a pessoa num super caçador. Tá? Então Cã pegou essa pele, escondeu para ele e ficou com ele. E saiu, e na saída Noé fez para cada filho uma tenda. Tipo, foi feito tendas para cada filho. Para Cã, para Sem, para Jafé, né? Perto dele ali, ele fez uma tenda para ele também. Né? E Cã teve um filho. Esse filho se chamou Coxe, tá? E Cã deu essa pele para Coxe, seu filho. Irmãos, agora vocês vão saber o que significa o dia 25 de dezembro. Por que eu passo dia 24, 25 e 26 com essa garrafinha de água? Tá bom? Vocês vão saber agora. Cã deu esta pele a seu filho Coxe, que deu a seu filho, Coxe também teve filhos, casou, teve filhos, deu a seu filho Nimrod. Isso está em Gênesis capítulo 10, versículo 9, tá? Você tem que ler o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, você vai ver isso. Aí o que Nimrod fez? Nimrod, filho de Coxe, filho de Cã, que é filho de Noé. Então Noé era bisavô de Nimrod. Nimrod descobriu o poder dessa pele. E ele, com essa pele, ele se tornou um super caçador. E todas as pessoas da região, porque naquele tempo, irmãos, tinha que caçar, não tinha desenvolvido ainda esse negócio de agricultura, sabe? Tinha que caçar. E ninguém precisava de caçar, porque Nimrod caçava para todos. Ele trazia comida para todos. Ele era super caçador. E um homem muito inteligente também. Caçador e muito inteligente. Nimrod, filho de Coxe, filho de Cã, filho de Noé. Tá? Então Nimrod começou a ser exaltado por aquele povo. Então aquele povo, povo de Noé ali, chegaram a uma conclusão: vamos colocar esse cara como rei nosso, porque esse cara é muito bom, esse cara é muito fera, ele pega, caça
a caça dele oferece para Deus e dá para todos nós, distribui entre todos nós. Vamos fazer dele um rei? Vamos fazer dele um nosso rei? Todo mundo concordou e fizeram de Nimrod um rei. Nimrod, irmãos, se você for ler essa passagem aqui de Gênesis aqui, é bom você ler, sabe? É bom você ler. Você vai ver que Nimrod, ele construiu a casa dos assírios, a cidade dos assírios. Ele construiu Nínive. Ele que construiu a Torre de Babel, porque ele se rebelou contra Deus. Ele construiu a Torre de Babel. Ele construiu muitas cidades. Muitas cidades. E aconteceu uma coisa, que entre o povo ali, eles começaram a brigar entre eles, sabe? Porque Nimrod, ele ficou preocupado em construir cidades grandes, ficou muito bom nisso, porque aquela pele dava um poder para a pessoa, sabe? Parece história de quadrinho, né, irmão? Não é não, é coisa de Deus isso, tá? E só que a pele caiu na mão errada, né? E esse cara, se tornando o rei, o dono da situação, ele começou a pregar para todo mundo que ele era Deus. Aí as pessoas não gostaram. Não, Deus não. Que Deus, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nosso pai Noé prega. O Deus que mandou ele fazer a arca, que salvou nós da inundação de água que teve no mundo inteiro aí. Não, Nimrod não é Deus. Ele é um super caçador, mas Deus não. Mas ele falou que ele é Deus. Ele falou que ele é Deus e ele é o Deus Sol. Eu acho que eu vou deixar um vídeo também que um padre fala também sobre isso, tá? Chama Nimrod, o Deus. Na verdade, Nimrod foi chamado de Solis Invicti pelos católicos. Solis Invicti, Sol invicto, não tinha outro igual, tá? Então, Nimrod, aí aconteceu uma coisa agora que você vai ter, você não vai acreditar que aconteceu isso. Irmãos, esse cara, ele se tornou tão poderoso, fez tanta cidade, se tornou tão poderoso, que ele passou a não acreditar mais em Deus. Ele pensou assim: eu sou o próprio Deus. Nimrod, filho de Cush, filho de Cã, filho de Noé. Noé era seu bisavô. Então Nimrod, ele falou assim: eu sou o Deus Sol. Aí ele arrumou uma mulher. Não, desculpa. Cush, seu pai, tinha uma mãe que se chamava Semiramis. Tá? Semiramis, mãe de Nimrod. Nimrod, se achando o poderoso, ele nasceu dia 25 de dezembro, Nimrod. Então ele, se achando o todo-poderoso, ele falou assim: não, eu sou muito poderoso. E aquela pele que deixava ele poderoso. E aquela pele fez com que ele se irasse contra Deus. E ele construiu a Torre de Babel, sabe por quê? Porque ele falou assim: eu vou construir uma torre tão alta que chegar lá em cima eu vou pegar Deus, vou matar Deus. Porque eu vou ser o único Deus. E antes disso ele fez uma coisa terrível. Sabe o que ele fez? Ele pegou a sua mãe, que era Semiramis, e teve relações sexuais com a sua mãe. Esse Deus que vocês adoram aí dia 25, tá? Então ele pegou a sua mãe, que se chamava Semiramis, e teve um filho com ela. E ela ficou satisfeita, né? Puxa vida, estou tendo um filho com o cara mais poderoso da terra. O meu filho é o mais poderoso da terra. Ela teve um filho com ele, com Nimrod. Ele quis ter um filho com a mãe dele. Então ele pegou a mãe dele e teve um filho com ela. E do filho, esse filho que nasceu, chama Tamuz. Isso tem na Bíblia, tá? Procura na Bíblia Nimrod, procura na Bíblia Tamuz, que vocês vão ver lá, tá? Procura a genealogia, que está no capítulo 10 de Gênesis, tá? Tá essa genealogia aí de Noé, tá? Então, o que aconteceu?
Com o passar do tempo, Nirode foi morto. O tio dele matou ele, sabe? O tio dele, está escrito na Bíblia, viu? Não sei se você tem que ler no capítulo 10, vai lendo, você vai saber tudo sobre Nirode. O tio dele matou ele e cortou ele em pedacinhos. Está tudo na Bíblia isso, tá? Gênesis, a partir do capítulo 10. Lê lá que você vai ver. E o tio dele cortou ele tudo em pedacinhos e espalhou por todos os lugares. E a mãe dele, Samiramis, ela acreditava mesmo que ele era Deus Sol, que ele era o Deus Sol, o Deus que nasceu dia 25 de dezembro. Daqui a pouco eu vou falar para você a data que Jesus nasceu. Dia preciso não tem, mas mês tem. O mês que Jesus nasceu. E não tem nada a ver com o que você está comemorando aí, tá? Você, na verdade, está comemorando aí o nascimento de um demônio, sabe? Então, Nirode, Samiramis, catou os pedaços do filho dele, Nirode, do filho dela, né, Nirode. Pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali. Ela falou assim pro pessoal: ele não morreu, ele só voltou para o seu lugar, porque ele sempre falava, todo mundo sabia que ele falava para todo mundo que ele era o Deus Sol. Então Samiramis, a mãe dele, mulher dele, disse o seguinte: ele voltou para o seu lugar, que é o Sol. Quando você olhar para o Sol, lembra-se de Nirode, ele é o Deus Sol, sabe? E a Igreja Católica chama ele de Soli Invicti. Vou deixar daqui a pouco um vídeo, depois desse vídeo, vou deixar um vídeo onde um padre fala isso, tá? Para vocês. E vou deixar também um vídeo desse pastor, desse amigo meu, que ele é da Adventista do Sétimo Dia. Quando ele diz que a esperança está indo embora, a esperança de um futuro bom está indo embora, sabe? E essa peste está aí, é o início de coisas terríveis que vem por aí. Então, que você seja mais crente, que você seja mais de Deus. Para de ir na conversa de pessoas, creia mais nesta palavra aqui e creia que se você morrer, você tem que ter isso no seu coração, irmão. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu com Jesus. Por quê? Porque eu obedeço às palavras do Senhor, sabe? Eu sou filho de Jesus, porque Ele disse que todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. Vim para os meus, mas os meus não receberam, os judeus. Mas todos quanto o receberam, eu recebi Jesus no meu coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Jesus. Amém? Abriu sua Bíblia no Gênesis capítulo 12. Aí Nirode teve um filho com a mãe dele, Samiramis. E Samiramis e Nirode, nesse meio tempo, foi morto. O tio dele matou ele, que ele achava meio absurda essa ideia dele, matou ele. E Samiramis, a mãe de Nirode e mulher de Nirode, fez o seguinte: não, ela começou a pregar o seguinte: não, ele não morreu. Ele, quando vocês olharem para o sol, ele é o sol. E eu não sou Samiramis, eu sou a deusa Lua. Olha que absurdo. Essa mulher está ficando doida. Mas o povo acreditou, sabe? Irmãos, eu não vou contar mais não, porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para contar outra coisa, tá? Esse é só, eu estou só falando para vocês o Deus que vocês servem dia 25 de dezembro, tá? Eu vou só dar uma dica aqui para você do dia que Jesus nasceu. Esse pastor que eu vou colocar, esse moreninho, ele vai falar para vocês no estudo dele que também eu fiquei contente com isso, porque eu vou colocar porque bateu com o que eu estudei, sabe? Com o que eu estudei bateu com a data que ele falou, a mesma data que eu sempre falei aqui em casa, em todo lugar que eu vou, é a data que ele falou também. Então é interessante. Você vai ver que Jesus nasceu
Presta atenção. Jesus nasceu final de setembro, começo de outubro. O porquê, presta atenção no vídeo que você vai ver, tá bom? Você já abriu sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis? Dia 25 para mim é nada. Dia 25 para mim é um dia de tomar água. Eu gosto disso. Por amor ao meu Deus, eu faço qualquer negócio. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo do Senhor sempre esteja conosco. Amém. No capítulo 12, no versículo 1, diz assim, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. E que promessa é essa? Está lá no versículo 3, onde Deus diz assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus fala para Abraão. Gozado que a gente chega mais. A gente afastando o computador. Tá bom. Então, no capítulo 12, Deus diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Né? E no capítulo 12, versículo 3, Deus faz essa promessa para Abraão. Olha lá. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí, agora vai acontecer um negócio bem hilário. Vou pegar a caneta aqui, tem riscar o que eu já falei. Capítulo 12 eu já falei. Agora vamos para o capítulo... Irmãos, Gênesis capítulo 13. Capítulo 15. Tá? Gênesis capítulo 15, versículo 5. Vamos lá? Gênesis capítulo 15, versículo 5. A promessa de Deus aí para Abraão, né? Então, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Se você quiser ler o capítulo todo, pode ler, que é lindo. Eu estou fazendo assim para a gente ser mais rápido, tá? Porque hoje eu já tentei gravar um vídeo aqui, mas desligou a tela, não sei porquê, sabe? Desligou a tela. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz assim: Então o levou fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe: Assim será a sua descendência. Esse que levou Abraão fora da tenda aqui, se você ver, você vai ver que foi 3 anjos que Deus mandou para falar com Abraão. E à noite esses 3 anjos, Abraão deu um monte de alimento para eles, ele ficou lá morando com Abraão alguns dias. Então, esses 3 anjos, Deus tinha um contato tão próximo com Abraão que era coisa linda, né, irmãos? Então, esses 3 anjos, um dia desse à noite, chamou Abraão para fora e falou assim: tá vendo as estrelas do céu? Conta elas, se você puder contar. Assim será a sua descendência. Que coisa mais linda, né, irmãos? Pronto, 15:5 eu já falei. Deixa eu riscar aqui. Agora 15:16. 15:16. Não. Capítulo 15, versículo 16 e 17. Deixa eu ver aqui. Será que eu estou falando? Acho que estou lendo errado esse negócio aqui. Gênesis 15:16. Gênesis 15:16. Usado que eu estou vendo aqui, mas não está escrito aqui. Espera aí, irmão.
Gênesis, capítulo 17, versículo 17. De novo apagou essa tela. Eu não sei se você está me vendo, eu acho que você está me vendo. Eu vou continuar aqui, a tela está apagada para mim, mas a luz do webcam está acesa, então eu acho que você está me vendo aí. Então eu vou continuar, tá? Então, capítulo 17 de Gênesis, versículo 17, você vai ver que Abraão riu de Deus sobre essa promessa. Diz assim o versículo 17 do capítulo 17 de Abraão: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Pensou ele em seu coração. Sabe? E Deus continuou falando com ele. No 18 diz assim: E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael. Ismael é um filho que ele teve com sua escrava, por ordem de Sara, sua esposa. Porque naquele tempo, irmãos, era assim: o dono da casa tinha uma escrava. Se a mulher dele fosse estéril, não pudesse ter filhos, ele podia ter filho com a escrava. E foi o que aconteceu. Abraão, depois da promessa de Deus, passou 10 anos, não aconteceu nada. Sara falou assim para Abraão: Abraão, tem um filho com a nossa escrava, sabe? Aí ele teve um filho com a escrava, sabe? Ele disse a Abraão: toma, né? E esse filho se chamou Ismael, tá? Esse filho que Abraão teve com Sara, com a escrava, com a egípcia, né? Então ele tomou a escrava, ele teve um filho com ela. Sabe como é que chamava essa escrava? Agar, tá? Então, Sara, vendo que já passou 10 anos, Sara é mulher de Abraão. Ela não podia ter filhos. Além de estar com 100 anos, com 90 anos, não podia ter filhos. Abraão já tinha 100 anos. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ter filho, ele riu dele, ele riu de Deus. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Agora aqui na frente você vai ver que Sara também riu. 18 de Abraão, capítulo 18, versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Abraão riu de Deus, Sara riu de Deus, sabe? E Deus, vou descrever aqui que Abraão riu de Deus e Sara também riu de Deus. Tá? Abraão riu de Deus também. E Deus, no capítulo 18, no versículo 13. Vamos ver? Capítulo 18, versículo 13. Vamos ler lá? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade gerei e ainda havendo envelhecido? Gerarei ainda havendo, mesmo estando velha? E ela riu mesmo. E no 14 Deus disse assim para Abraão:
haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus falou isso para Abraão, tá? Então Abraão Gênesis capítulo 21 agora, irmãos. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaac, capítulo 21 de Gênesis. Eu vou ler, tá, irmãos? Que é muito bonito isso aqui. O nascimento de Isaac. Esse é o filho da promessa, tá? Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, a sua escrava, esse não é filho da promessa. Porque isso aqui mostra para nós o seguinte, irmãos: a gente sempre quer tomar a frente das coisas que Deus promete para nossas vidas. E foi exatamente isso que Sara fez. Passou 10 anos, aquele filho que Deus prometeu não veio. Eu vou fazer o meu marido transar não, ter relação com a serva dele para que ele tenha um filho da promessa. Mas Deus falou: esse não é filho da promessa. O filho da promessa vai nascer de Sara, a sua esposa. Não vai nascer de Agar, a sua escrava, vai nascer de Sara. Então Deus diz aqui no versículo 21, o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que nascera de Sara, que Sara lhe dera, de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão na idade de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir será comigo. Disse mais: quem diria Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E sucedeu que o menino foi desmamado. Então Abraão fez uma grande banquete, fez uma grande festa, no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Abraão que os filhos de Agar, a egípcia, o filho que ele teve com a escrava, e viu Abraão que o filho de Agar, a egípcia, a escrava dele, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta mulher e seu filho, porque esta serva não herdará com meu filho, como meu filho com Isaque. Então Abraão falou o seguinte: essa mulher está dando risada de mim, está dando risada de Sara, porque eu tenho um filho com ela também. Então é o seguinte, manda ela embora. Aí tem um louvor que diz assim: de onde vens? Até eu mandei para uma pessoa aí. É o filho Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, tá? Filho escrava de Abraão. E esse louvor é muito bonito. Esse louvor é cantado por quem mesmo? Ele canta assim: o anjo, quando encontrou Sara no deserto, porque ela foi mandada embora,
Sara mandou embora porque Abraão mandou ela embora, porque ela estava começando a dar risada de Sara, e Sara ficou brava com isso. Sara, que tinha mandado Abraão ter filho com ela, com Agar, sua escrava, né? Agora Sara ficou brava e Abraão também ficou bravo. Então Abraão mandou embora. E essa mulher foi embora. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água. Esse odre, irmãos, era feito de pele de um cordeiro, sabe? Você cortava os 4 pés do cordeiro, amarrava os 4 pés com uma pele, sabe? E jogava água pelo pescoço, cortava o pescoço, né? Jogava pelo pescoço e ficava aquela bolsa de água, tá? Então é isso. Então levantou Abraão pela manhã, eu estou no Gênesis capítulo 21, versículo 14, tá? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e disse a Agar, sua escrava, que ele tinha tido um filho com ela, que chamava Ismael. E disse a Agar: bem lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e lançou-se em frente, afastando diante de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Aí o anjo apareceu para ela e falou assim: não faz isso não, volta lá para Abraão. Então tudo bem. Agar se tornou, você tem que ler isso aí para você ver. Agar se tornou uma grande guerreira do deserto, viu? Agar, dia 25 de dezembro. Então Agar se tornou uma grande guerreira do deserto, e o filho dela, Ismael, foi um grande flecheiro, sabe? Ele era bom na flecha. Agora vamos para Gênesis capítulo 22, onde Deus pede o único filho de Abraão para que ele sacrifique esse filho para Deus. Será que vai sacrificar? Vamos ver? É muito legal isso aqui. Isso aqui, por isso que ele é chamado nosso pai na fé, Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E o versículo 1 diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E no versículo 2 diz assim: disse, toma agora o seu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e apardou, e arrumou um jumento, né? Colocou tudo no jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, 2 de seus servos, tinha bastante servo Abraão, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera, que Abraão foi para oferecer o seu único filho para Deus, que Deus tinha pedido para ele. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço, estava subindo a serra, estava chegando no lugar onde tinha que oferecer o rapazinho Isaque, né? Então ele estava subindo o morro, e chegando perto, ele lembra que ele levou 2 moços com ele, 2 rapazes para ajudar ele.
2 escravos dele, servo dele, né? Faz essa palavra escravo é feia, né, irmão? Aí ele pegou e disse Abraão aos moços: ficai aqui, espera aqui, porque ele já estava perto, já estava uns 100 metros, eu acho, perto do lugar onde ele ofereceu o filho dele para Deus, porque Deus tinha pedido, né? E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Como assim tornaremos a vós? Deus não pediu para sacrificar Isaque? Olha a fé desse homem, irmãos. Olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 22. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui, espera aí, com o jumento, fica aí com o jumento. Eu e o moço, filho dele, Isaque, iremos ali, e havendo-o adorado, tornaremos, é plural, é 2. Isso significa que ele acreditava que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus tinha prometido a ele que de Isaque sairia bendito todas as nações da terra, e dele sairia uma nação tão grande que seria como as estrelas do céu. Lembra? Tomou Abraão a lenha e o holocausto e pôs-o sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então, eu vou ler de novo 6 porque eu não entendi direito. E tomou Abraão a lenha, então ele pegou a lenha do holocausto, né? Que era o filho dele, que ele ia queimar para Deus. Tomou Abraão, eu estou no Gênesis capítulo 22, versículo 6, tá, irmãos? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque, então o filho dele falou para ele: pai. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, está aqui, pai, o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro que o senhor vai oferecer? Porque Deus tinha falado para Abraão, não tinha falado para Isaque, que era para Abraão oferecer Isaque, entendeu? Deus falou para Abraão. Isaque não sabia que ele ia ser oferecido. Mas preste atenção também na fé desse rapaz, irmãos. Por isso que Abraão era um homem de fé, e seu filho Isaque também era. Pai, onde estão os cordeiros? Onde estão o cordeiro, né? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro e o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem as lenhas, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Olha a fé desse homem, irmãos. Estendeu Abraão a sua mão e tornou o cutelo. O cutelo é uma faca larga, sabe? Que a gente usa muito para cortar frango, osso, alguma coisa. E tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu e disse-lhe: Abraão, Abraão, e disse-lhe: eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, seu filho, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Oh Deus maravilhoso!
coisa mais linda, né, irmão? Que coisa mais linda. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. O povo antigo foram tão fiéis ao Senhor e nós somos tão ruins, né, Pai? Perdão, Senhor. E no capítulo 22, versículo 16, diz assim. Estou acabando já, tá, irmão? E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho único, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a sua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Coisa linda demais. Deixa eu ler lá em Hebreus, irmãos, tem um negócio escrito lá em Hebreus capítulo 3, versículo Hebreus 6, vamos lá, Hebreus 6, Hebreus 6, vamos lá, tem uma coisa escrita lá, Hebreus 6, Hebreus 6, Hebreus 6, vamos lá, tem uma coisa tão bonita escrita aqui, irmãos, que mostra como que nosso Deus é poderoso. Hebreus 6, nossa, eu estava lá, nem sei onde. Hebreus 6. Olha o que diz Hebreus 6, capítulo 13, irmãos. Vou até marcar aqui. 6, 13. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 13. Por isso que o nosso Deus, irmãos, é um Deus grandiosíssimo. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Não existe. Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Isso está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 16, quando Deus jurou para Abraão que dele seria bendito todas as nações da terra. E aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz assim: porquanto Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, ele olhou Deus assim, não viu ninguém maior que ele, e não existe mesmo, né? Por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então Deus jurou por ele mesmo. Tá bom? Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e o poder do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, todos os dias da nossa vida, meu Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus proteja você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus faz com que sua família seja uma bênção na presença do Senhor. E que você seja uma bênção na presença de Deus. Amém? Estude bastante, irmãos. Aprenda mais sobre esse Deus. Porque vale a pena servir um Deus tão poderoso, né, irmãos? Que nos dá o fôlego da vida todos os dias. Agradeça sempre ao Senhor quando levantar, dizendo a Deus: obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fizesse por nós. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tá? Que Deus te abençoe.